Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de provérbios, da leitura mensal desse livro maravilhoso da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o capítulo 19 e se você perdeu algum dos capítulos anteriores, não se preocupe, é só conferir na playlist que vai aparecer aqui no canto e assistir os outros vídeos. Tem já 18 vídeos para você assistir. Se ainda não viu algum deles, você pode ir lá e assistir. Então, sem mais demora, vamos para o capítulo de hoje. O capítulo 19 de Provérbios fala sobre um assunto que eu acho que é muito pertinente para os tempos modernos: a paciência. Você se considera uma pessoa paciente? Convenhamos que todos nós podemos ficar ansiosos, especialmente quando temos que tomar uma decisão ou quando estamos diante de uma oportunidade, coisas que deixam a gente preocupado, a gente fica pensando naquilo e acaba se tornando ansioso por isso às vezes. Na verdade, toda a nossa sociedade evolui muito depressa. É como se diz, o mundo gira cada vez mais rápido. O que hoje é, amanhã pode ser que não seja mais, as coisas mudam muito rapidamente. A gente pode até não se dar conta, mas o volume de informação com o qual a gente lida diariamente é surreal. Basta você abrir aí uma rede social, abrir a caixa de entrada de um e-mail, ver as mensagens, e você vai ver que tem uma série de notícias, novidades, curiosidades, ofertas, oportunidades e um monte de coisa para a gente poder dar conta de ler, assistir, se inteirar do que está acontecendo. É tanta coisa que a nossa mente mal consegue processar tudo aquilo que a gente consome. Com isso, a gente acaba sendo levado a viver numa marcha acelerada. A gente tende sempre a ter pressa para chegar nos nossos objetivos, para conquistar aquilo que a gente deseja. De fato, as conquistas precoces são valorizadas de uma maneira toda especial e a gente se sente mal quando está parado. E realmente, a preguiça não é uma coisa legal. A gente falou muito sobre isso lá no capítulo 6 e a gente sabe que é problemático. Deus não se agrada da preguiça, mas por outro lado a pressa também tem muitos malefícios. E eu não estou falando simplesmente de ser inimiga da perfeição. O livro de Provérbios nos ensina o seguinte princípio: não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Provérbios 19, 2. Tomar decisões de maneira precipitada aumenta muito as nossas chances de errar e, inclusive, as nossas chances de pecar, como diz o texto bíblico. Fazer as coisas no calor do momento é a receita para o fracasso, é a receita para você fazer uma atitude literalmente impensada, porque a gente não para, a gente não reflete sobre as consequências do que estamos fazendo e acabamos realmente tomando atitudes equivocadas. A sabedoria do homem lhe dá a paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 19, 11. Pessoas que se deixam levar pelas emoções têm uma grande chance de ser enredadas pelas armadilhas do maligno, porque ele de fato procura sempre alguma brecha para poder instigar, para poder provocar e levar a gente a se distrair e errar. No exemplo que a gente leu nesse versículo 11 do capítulo 19 de Provérbios, o autor adverte contra uma pessoa que tem problemas com a raiva. Se a pessoa dá vazão a esse sentimento, o inimigo aproveita para colocar pessoas que vão provocar, pessoas que vão, como diz o texto, ofendê-la e com isso facilitar com que ela peque caso ela não controle esse sentimento. A gente vê uma experiência prática de um dos apóstolos de Jesus que aprendeu com ele a controlar esse ímpeto de agir na emoção. Como a gente vê lá em Mateus 26, do verso 47 ao 56, quando Jesus está no Getsêmani, chega Judas, o traidor, com os soldados para prendê-lo. Um dos seus discípulos rapidamente saca uma espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote que estava ali naquele grupo. Naturalmente, ele não mirou na orelha dele, mirou na cabeça dele e acabou acertando na orelha. Jesus imediatamente adverte esse discípulo, conserta a orelha ali do rapaz, coloca no lugar e fala: olha, se fosse necessário, eu clamaria, meu pai mandaria
12 legiões de anjos, isso é, anjo pra caramba, para poder defendê-lo ali naquele momento. Só que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que Jesus fosse efetivamente preso e acabasse morrendo na cruz, porque com isso se cumpriria o plano da salvação. O que a gente aprende com essa passagem é que a gente não pode se precipitar. A gente deve procurar entender qual é o plano de Deus. Porque as coisas que às vezes parecem óbvias aos nossos olhos podem ser um pouco diferentes aos olhos de Deus, já que Ele é aquele que tem a onisciência, que conhece tudo. Ele sabe exatamente como a gente deveria interpretar cada circunstância. E com isso, tem sempre a resposta certa para nos dar. A gente precisa aprender a parar, calar a voz da nossa ansiedade e ouvir o que Deus tem a dizer sobre as coisas que a gente tem que decidir. Naquele momento, o plano de Deus era que Jesus fosse efetivamente preso. A gente viu que ele poderia livrá-lo, mas ele precisava ser preso para cumprir o plano maior que nenhum dos discípulos entendia naquele momento. A gente fica facilmente tão ansioso porque a gente pensa que deve controlar tudo ao nosso redor. Como se isso fosse possível. A gente já viu que a gente faz os nossos planos, mas o Senhor é que tem a palavra final. Como lá em Provérbios 16, a gente precisa aprender a confiar e a depender de Deus, porque Ele tem preparado o melhor para cada um de nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eu sei que parece muito difícil essa ideia de calar a voz da nossa ansiedade na hora de uma decisão e ouvir a voz de Deus, mas Ele nos promete que Ele vai nos ouvir e nos atender. Então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29:12-14, parte A. Portanto, a mensagem que fica para a gente no capítulo de hoje é: pare de se preocupar, entregue as suas preocupações a Deus e deixe que Ele te ensine o seu plano perfeito. Por mais que pareça que Ele demora, Deus nunca vai nos deixar na mão. Ele sempre tem uma resposta para nos dar. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmos 40:1. E se parece que Ele está demorando mais do que deveria para nos dar uma resposta, lembre-se que Ele pode estar querendo nos ensinar a ter paciência. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Não se precipite, confie em Deus. Fica na paz. Amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas antes de concluir, eu gostaria de orar por todos nós, na verdade. Acho que todos nós podemos nos encontrar nessa situação. Vivemos tempos muito diferentes em que o nosso estilo de vida foi drasticamente alterado e os nossos planos, muitos deles foram frustrados, ou pelo menos tiveram que ser adiados. Então, para a gente poder experimentar essa paz que a gente acabou de ler, que excede a todo entendimento, para que ela guarde o nosso coração e a nossa mente em Jesus. Então vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor é soberano, obrigado porque o Senhor tem sempre o plano perfeito, o Senhor sempre conhece o dia de amanhã, conhece como é o nosso futuro e aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Nós temos uma visão limitada e muitas vezes somos levados pelas nossas preocupações, pela urgência das respostas e das nossas decisões, aquilo que a gente tem que fazer, às vezes nos preocupa muito. Então, nós pedimos que o Senhor venha ao nosso coração e nos dê essa paz que excede todo entendimento, que pode até não fazer sentido ao homem, mas que, vindo de Ti, nós sabemos que faz todo sentido. Então, guarda os nossos corações, guarda a nossa mente, meu Pai, não nos deixe ser bombardeados, não nos deixe ser sugestionados pelo maligno nesse tempo de dificuldades. Que possamos estar firmes em Ti, sabendo que o Senhor tem o escape, tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Hoje, mais do que nunca, é importante ter a nossa esperança firmada naquele que nunca falhou e que nunca vai falhar. Isso é fundamental até para a gente poder manter a nossa saúde mental. Além da saúde física e espiritual, temos a nossa saúde mental que precisamos zelar. E Deus está aí para nos ajudar com isso também. Por isso que nesses tempos difíceis possamos nos aproximar do nosso Pai, da nossa torre forte, aquele que sempre nos guarda e que não descansa enquanto está cuidando da gente. Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser.